Olá a todos. Nós trouxemos hoje do livro Sinais de Alarme um texto da Sheila que fala sobre a questão da obsessão. Temos falado muito sobre o cuidado ali com os nossos pensamentos, sobretudo nessa fase em que nós nos encontramos, cuidando muito da nossa higiene, não só do corpo, dos cuidados com o corpo, da nossa proteção, assim como é tão importante os cuidados com a nossa mente, com a nossa saúde mental, oxigenando ali as nossas ideias para que nós possamos sim ter ciência de tudo que nos rodeia, do que nos acontece, mas também nos preservando, oxigenando a nossa alma com ideias positivas, com leituras saudáveis, e com conversas também produtivas, para que um possa alimentar ali o outro no acolhimento, nas necessidades que todos nós trazemos. E aqui a Sheila fala sobre a questão da obsessão de alguns sinais vermelhos que podem indicar uma queda provável num processo obsessivo. Veja, ela fala de uma queda provável, né? Enfim, reafirmando ali os cuidados para que nós não entremos ali sob a influência de um processo obsessivo que todos nós, sem exceção, estamos sujeitos, da mesma maneira que temos ali o nosso espírito protetor, aqueles que nos amam, sejam aqui na Terra, sejam do outro lado, que também vibram, que também torcem por nós. Mas em última instância, a decisão de em quem nós vamos nos ligarmos, quais os pensamentos que nós cultivamos, quais as atitudes que nós tomamos, em última instância a decisão é sempre individual, é sempre nossa. Então ela dá aqui dentre 10 pontos, ela fala do primeiro, quando estamos na faixa da impaciência, da intolerância. E mais do que nunca a vida tem nos cobrado, tem nos convidado ali a termos a paciência, a serenidade, não entrarmos ali na intolerância. Hoje a gente percebe que está todo mundo muito mais sensível, muito mais suscetível a pequenas e as grandes irritações. Então esse cenário atual nos leva a mais uma vez repetir aquela frase, um dia de cada vez. É a vida nos ensinando, porque por mais que nós tenhamos um planejamento, há coisas que fogem do nosso controle, há coisas que fogem das nossas mãos, e esses fatos nos levam a aprendermos, claro, a lutar pelo nosso bem, pela nossa qualidade de vida, pela nossa proteção, mas aprendemos também a conviver sem o desespero, sem a angústia, sem a melancolia, até porque temos ouvido sempre que o nosso estado mental ele tem uma relação direta até com a nossa imunidade, com o fortalecimento, a defesa das nossas células físicas. Então é muito importante que cultivemos ali a paciência, a serenidade, e não aquela serenidade passiva daquele que se acomoda, mas aquele que luta, que ele planta, mas que ele coloca ali a colheita nas mãos de Deus, sabendo que a Deus pertence a decisão do que chega às nossas mãos, como chega e quando chega, e também se não chega, é a sabedoria de Deus ali que sabe o que é melhor para nós. A gente lembra daquela música do Lenine, uma das mais belas músicas da MPB, que chama Paciência, e tem um trecho que fala: a gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Vejam, a gente espera do mundo que as pessoas sejam mais solidárias, mais pacientes, mas igualmente o mundo espera de nós. Então nós não podemos transformar o mundo, mas nós podemos, a partir da nossa transformação, que é lenta, que é gradativa, nós vamos de uma maneira positiva, contaminando no sentido de nós vamos influenciando positivamente através das pequenas mudanças ali no dia a dia. Então, ele fala, tenhamos um pouco mais de paciência, não só com os outros, mas a paciência consigo mesmo, entendendo que a natureza não dá saltos. Aquela frase que diz que é melhor fazermos um pouco a cada dia do que queremos fazer tudo em um dia só. Então, é melhor fazer um pouco a cada dia do que querer fazer tudo num dia só. Então, devagar,
mas sempre. Ela fala que outro sinal vermelho também é quando acreditamos que a nossa dor é maior. Quando nos colocamos ali num papel de que não há ninguém que sofre mais do que nós, que nós somos vítimas da vida, vítimas de Deus, vítimas dos outros. Com isso há um sentimento exagerado de autopiedade, de autocomiseração, que cria uma ilusão de que a nossa dor ela é maior do que o outro. É claro que cada um sabe ali onde o seu calo dói, mas parte do nosso tratamento passa pelo fato de sermos solidários, de termos empatia, entendendo ali que o outro também sofre, e é fato que muitas vezes as dores são muito maiores do que as nossas, é que ficamos de tal maneira mergulhados na nossa própria queixa, no nosso próprio desespero, que não percebemos que as pessoas talvez com dificuldades muito mais sérias, muito mais dolorosas, e que no entanto estão aí lutando pela vida, querem viver, estão sorrindo, estão buscando ali no meio do caos a esperança, a fraternidade, doando ali talvez o mínimo que tenha, mas enfim, tendo essa empatia, essa solidariedade. Então é muito perigoso quando nós acalentamos o sentimento de que a nossa dor é maior do que a dos outros, Porque aí, reforçando, nós nos sentimos vítimas, nós nos isolamos e com isso nós prejudicamos ali a uma visão mais clara, mais ampla do que realmente acontece. Então, talvez uma pessoa tenha uma dor de cabeça que é desesperadora, enquanto vemos do outro extremo pessoas com doenças muito graves, que apesar ali da dor, da limitação, são pessoas que amam a vida, que não se queixam demasiadamente, como aquele que às vezes tem uma dor ali que incomoda, mas que para ele é desesperador. Então, peçamos sempre a Deus, nas nossas preces, a lucidez necessária para enxergarmos as coisas como elas são, dar o peso que as coisas merecem. Então, nem o extremo da pessoa que está com muita dor e fala não estou sentindo nada, porque está, mas também o cuidado para que nós não nos sintamos vítimas, não ampliemos a nossa dor com a revolta, com a murmuração, com o murmúrio, com o desespero, e que só atrapalham ali a nossa própria recuperação. Então, o Evangelho diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Em outro trecho os Espíritos falam, nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então veja que tem um se aí extremamente importante. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Sheila diz ainda que um sinal vermelho para não entrarmos num processo obsessivo é quando nós passamos a ver ingratidão dos amigos. Achamos que nunca somos valorizados, que nunca somos reconhecidos, exigimos ali dos amigos uma perfeição que ninguém tem, inclusive nós naturalmente. Então os amigos ali são bênçãos de Deus, Talvez sejam poucos, mas nós temos que cultivar ali essas boas amizades e não exigir deles que se acertem sempre, que há momentos em que a vida nos coloca em situações que podemos decepcionar aos outros, mas o cuidado para que nós não, se isso é uma coisa constante, começamos a ver ingratidão em todos, nos sentimos isolados, esse é um sinal bastante preocupante para que nós não nos envolvemos, e corremos o risco ali de perder amizades cultivadas ao longo de tantos e tantos anos. Outro sinal que ela fala, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, aquelas situações em que nos sentimos perseguidos, que tudo que nós vemos ali na atitude de alguém parece uma atitude premeditada, uma atitude para nos prejudicar. E uma das frases mais simples, mas mais importantes que eu já ouvi fala, nós não somos Deus. Nós não temos o controle sobre as atitudes dos outros, sobre os pensamentos dos outros. E quantas vezes alimentando esse medo, esse receio, essa ressalva exagerada, nós começamos a ver atitudes nos outros que parecem ser atitudes contra nós. No entanto, talvez a pessoa nem esteja lembrando da nossa existência, ela esteja de tal maneira mergulhada nas angústias, nos problemas que ela tem, mas nós corremos o risco de vermos
sempre maldade nas atitudes das pessoas, que talvez seja muito mais fruto do nosso medo, né, ou reflexo até da nossa própria atitude, que projetamos nos outros essas atitudes que julgamos que sejam maldade na atitude desses companheiros. Outro ponto. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, né? Então, quando vemos ali exageradamente só os pontos negativos de alguém, né? Então, isso está muito relacionado também ao nosso olhar, né? Pode ser até um vício de sempre olhar para as pessoas, imediatamente procuramos um ponto ali negativo, alguma falha, que aos nossos olhos aquilo ganha uma dimensão muito grande. E aqui também pode ser, mais uma vez, uma dificuldade que talvez nós tenhamos e que nós vemos no outro aquilo que tanto nos incomoda. E aquele que está empenhado no seu próprio crescimento, concentrado no seu trabalho, pensando no bem, ele não vai encontrar tempo nem espaço na mente para ficar olhando ali em detalhes o comportamento do outro. Mesmo para aquelas pessoas que nós podemos falar, poxa, eu não gosto daquela atitude, é um exercício vermos os pontos positivos que cada um tem, porque todos os têm. Todos os têm. Todos têm ali as suas lutas, as suas dificuldades, mas também cada um tem ali suas conquistas. Então faz parte até desse processo de perdão, de empatia, olharmos também e vermos as qualidades que cada um traz, né? Então cuidado para que nós não comentemos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, como Sheila nos diz. Outro ponto, quando reclamamos apreço e reconhecimento. É claro que como seres humanos temos ali as nossas carências, mas isso pode virar uma coisa até patológica, que a todo tempo nós precisamos do apreço, do reconhecimento. Podemos ficar dependentes da opinião do outro, querendo que o outro sempre nos elogie. Isso pode ganhar uma dimensão, né, tão grande que perde ali a naturalidade daquilo que fazemos. Porque podemos, sem perceber, começar a fazer as coisas em busca do elogio e ficamos muito frustrados quando nós não nos sentimos valorizados, quando não nos sentimos reconhecidos, quando nos sentimos desprezados. Então falta até ali o amor próprio quando essa dependência ela é tão grande. E com isso nós exigimos muito do outro, né? Que ele tem que suprir as nossas necessidades, que ele tem que nos valorizar. E mais uma vez aquele ponto abordado antes, começamos a exigir do outro aquilo que talvez nesse momento ele não possa dar, né? Então a gente vê até em coisas pequenas, né? Se alguém posta alguma coisa no WhatsApp e se ninguém comenta, a pessoa liga, poxa, ninguém comentou nada, eu fiz alguma coisa de errada, enfim, parece que são detalhes, mas essa necessidade às vezes extremada de que alguém reconheça, de que alguém elogie, né? De que alguém jogue ali confetes em cima de nós, né? Claro que elogios eles nos alimentam, nos fortalecem, mas aqui a questão é quando isso se torna uma constante, quando criamos essa dependência, né? Começamos a fazer as coisas para agradar os outros, aí nós não somos bons, não somos bonzinhos. E o bonzinho ele faz, ele dedica, ele se desdobra, mas ele cobra também. Depois, se alguém não faz ali, não retribui, ai daquele que não correspondeu. Porque ali há a revolta, poxa, mas eu fiz tanto e ninguém reconheceu, ninguém fez por mim. Então é um exercício ali do desapego, fazermos aquilo que o nosso coração nos diz que temos que fazer, mas sem ficarmos dependentes do reconhecimento, porque entra muito o nosso orgulho, a vaidade ainda muito incrustados dentro de nós, né? Ainda muito arraigados, né? Porque aquele que é simples, aquele que é humilde, ele tem o prazer em fazer, né? Então ele planta com boa vontade, planta com desinteresse, ele faz o seu melhor e o fruto ele deixa a Deus, ele deixa ao tempo, né? Se vai brotar ou não. Mas o prazer dele é a consciência tranquila de ter feito, de ter realizado, independente da reação das outras pessoas.
E é discreto, né? É um trabalho discreto, é um trabalho silencioso, como o Frei Fabiano diz, falar menos, agir mais. Aquilo que puder ser feito em silêncio, eu farei. Acho tão simples e, no entanto, tão profunda essa colocação dele. Outro ponto que a Sheila faz, nos diz, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, né, então a gente sempre retoma esse ponto de que a diferença entre estarmos sobrecarregados e nos sentirmos sobrecarregados. Porque podemos até não ter tantas atividades, né, mas nos sentimos sobrecarregados, achamos que as pessoas abusam da nossa boa vontade. Então é importante refletirmos com calma. Será que de fato meu trabalho está sendo excessivo? É muito mais um cansaço, uma desorganização mental por falta de planejamento, por falta de prioridade, ou um cansaço que não provém das atividades que eu faço, mas na maneira como eu me encaro essas atividades. Então podemos fazer alguma coisa ali com bom humor, né, ouvindo uma música, ou podemos fazer alguma coisa amaldiçoando aquilo, e quando nós fazemos aquilo com má vontade, aquilo ganha um peso, nos traz ali um cansaço que não é proporcional à atividade realizada. Então cuidado quando nós julgamos que o nosso trabalho está sendo excessivo, que pode ser que seja um momento em que tudo acontece ao mesmo tempo, mas pensemos, será que é excessivo ou será que são atividades que são importantes na minha vida? É um dever ali que eu estou cumprindo. Porque se quisermos, nós vamos achar muitos motivos para nos sentirmos cansados. Muitos. A rotina, o momento, os afazeres. Enquanto se quisermos acharmos motivos também para sairmos da inércia, do comodismo, nós vamos encontrar ali dando sentido àquilo que fazemos, tentando fazer com boa vontade, descobrindo ali novas formas até de executar as funções que fazemos ao longo da vida inteira, enfim, né, oxigenar ali a nossa rotina, olhar de uma maneira diferente, como até uma oportunidade e não uma obrigação, um castigo de Deus. Outro ponto, quando passamos o dia a exigir o sacrifício alheio sem prestar um mais leve serviço. Então cobramos muito dos outros, né? Olha, faça isso, é sua obrigação, é seu dever, você está me abandonando, mas será que eu tenho feito algo para contribuir? Será que eu tenho ajudado? E às vezes a gente só faz alguma coisa quando alguém nos pede, às vezes nem pedindo a gente não faz, né? Fala, depois, né? Depois eu vejo isso, depois eu faço aquilo. Ao passo que nós deveríamos ali estar atentos e compartilharmos ali, né, os deveres, seja de uma casa, seja no trabalho, sermos solidários e não exigirmos tanto sem fazermos nada. Até do ponto de vista aí do cenário que nós estamos vivendo, em que a todo momento se procura culpados, mas será que nós já fizemos uma prece pelos médicos, pelos doentes, pelos familiares, pelos governantes, independente da ideologia, das escolhas que fizemos? Será que já fizemos uma prece ou o nosso pensamento e as nossas palavras são somente de recriminação, de acusação? Então, acho que entra dentro desse ponto. Passamos a exigir o sacrifício dos outros sem prestar o mais leve serviço. Qual é o serviço que eu tenho prestado? O que eu tenho feito nos meus dias que de alguma forma ajude a terra, ajude a minha comunidade, ajude a minha família, o que eu tenho feito para que eu possa me ajudar, né, nesses momentos, para que eu possa me fortalecer, para que eu possa confiar mais. O 9º ponto ela diz, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool e do entorpecente. Então a fuga pelos vícios, pela bebida, podemos até colocar aqui também um sono exagerado, né, que é uma fuga para não vivermos o dia a dia. Nós temos que, como diz Emmanuel no livro, aguente firme os golpes da luta, não resista à tentação do álcool, dos narcóticos, enfim. Procuremos dentro de nós ali, junto ao nosso espírito protetor, junto a Jesus, a força necessária. E por fim, quando julgamos que o dever é apenas
dos outros, né? E o dever é de todos, né? Cada um tem ali a sua participação. Nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, né? Então, às vezes perdemos tanto tempo na queixa, na lamentação, que perdemos uma energia preciosa. Então, cada um é responsável por si mesmo, assim como somos corresponsáveis pelo meio em que Deus nos colocou. Então, olhemos ali ao nosso lado, assumamos a responsabilidade, fazendo ali a nossa parte. Em função do tempo, a gente encerra por aqui, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre. Que luz se faça no nosso lar, que luz se faça em todos os lares da terra. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Na semana passada, nós falamos sobre a transfiguração de Jesus. E há pontos tão importantes ali que vale a pena nós retomarmos aquela situação, buscando nas páginas do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, o Tabor e a Planície. Então, com certeza, nós veremos aqui alguns apontamentos, alguns até já vistos, mas aprofundando a ideia, eu acho que vale a pena nós retomarmos para fecharmos melhor aquela profunda lição. A profunda lição para que aprendamos a viver uma vida plena, né? A viver uma vida baseada naquilo, com a confiança que nós temos quando nos foi dito vida em abundância, né? Que Jesus veio para nos trazer vida em abundância. O que é uma vida em abundância? O que é uma vida plena? São as realizações normais, naturais, que até gostamos e que fazem parte? O que será que é sentir-se pleno, né? Então vamos buscar aqui para a gente tentar formatar nas nossas mentes um caminho para esse pós-pandemia, digamos assim, porque se nós estivermos exatamente como estávamos há quase 2 anos atrás, há um pouco menos de 2 anos atrás, significa que todo esse período doloroso que vivemos não trouxe um resultado positivo para nós. Então vamos lá. O Tabor e a Planície. Com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico, as bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Há pouco resplandecente, o Mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias, conforme comentamos, não? As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual e a curva descendente das dores tomava forma chocante no terra a terra das contingências humanas. No alto, a visão da derradeira, ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, exortou Jesus com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava à energia. Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem, que ficara prostrado como morto, banhado por álgido suor, desfigurado. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsediado e o levantou com gesto cativante. Era quase um menino. Sofria desde a mais tenra idade sob o jugo violento do impiedoso algoz desencarnado.
As raízes do ódio nefando se perdiam nas sombras do passado quando foram comensais da mesa farta da loucura e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana que jungia o criminoso não punido, a justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. O parasito espiritual se manara ao sofredor e reproduzia nele os esgares epiléticos, em que se consumia a vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. Então, quem ateava era evidentemente o próprio jovem, assim, para quem estivesse vendo, era o próprio jovem jogando, lançando fogo em si mesmo, era o próprio jovem que se jogava na água, né? Que se atirava de encontro ao solo, mas, na verdade, quem agia dessa forma era o espírito vingativo. E Jesus vivenciou e nos trouxe todos esses exemplos. E quando nós pensamos no Consolador prometido, quando nós pensamos na terceira revelação, que é justamente a revivência do cristianismo, nós percebemos claramente que as práticas do Espiritismo, que compõem tudo aquilo que a doutrina nos trouxe, elas nos trazem justamente esse comportamento que Jesus e depois os seus discípulos, todos que o seguiram, deram continuidade, que é essa ação em relação aos espíritos, né? Porque nessas situações, quantos hoje não vivem obsessões graves, ferrenhas, subjugações, possessões, que já se tornaram até crônicas, por falta de um encaminhamento adequado, e muitas vezes não se dá conta. Uns nem buscam medicação, outros buscam a medicação que tem muito valor, que em condições adequadas ajuda muito, mas como aprendemos, como observamos, como percebemos, nesses casos há necessidade também de um trabalho junto ao obsessor, né? A revivência da doutrina é justamente isso, né? Porque isso acontecia, né? Os passes eram dados, o que chamamos hoje de passe. Jesus praticava, os discípulos praticavam. Temos tantas colocações ali, anotações em que Jesus colocava a mão sobre a cabeça. Isso é o que hoje nós chamamos de passe, né? E ele coloca a mão aqui na cabeça do jovem. É o passe, né? Há relatos de que após ali aqueles momentos em que eles estudavam o Evangelho, havia ali as manifestações, muitas vezes de espíritos bons, outras essas manifestações de obsediados, e serviam inclusive a água, né? Então, nessa revivência do cristianismo, foi-se buscar lá atrás, reavivou-se os hábitos do cristianismo inicial, do cristianismo puro dos primeiros tempos. Aí a Amélia Rodrigues vai dizer que os pais já estavam sem nenhuma esperança quando ouviram falar, né? Ouviram falar de Jesus e ele vai até lá, como nós vimos, o rapaz se aquieta e levanta-se ali muito bem, já longe da ação do espírito. E ela relata que, né, como nós até vimos, que o Monte Tabor é muito alto, e ela fala que, de forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroada de zimbros, é a culminância de 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. Então, Jesus e os 3 discípulos tinham subido os 562 metros, por isso que montaram lá uma tenda, né? E foi quando houve ali eles dormiam,
Os discípulos estavam dormindo, quando eles acordaram, porque eles pernoitaram, quando eles acordam, Jesus está em sua plenitude, mostrando-se na sua real condição. E é quando nós vimos que acontece aquele estado de êxtase que Pedro queria montar ali mais 3 tendas, né? E como vimos, e uma coisa que marcou muito, é o necessário descer. Se vocês buscarem no Evangelho, vocês vão ver o relato de que, terminado aquele momento de êxtase, uma voz se materializa e diz: "Este é o meu filho bem-amado, ouvi-o." E eles descem, né? Depois que Pedro propõe, Jesus, é relatado que eles descem. Pedro propõe que se fizesse as 3 tendas, né? Se abrisse as 3 tendas, se montasse as 3 tendas, é relatado que eles descem. Mas esse diálogo é necessário descer, foi nos trazido pela Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco. Então, Jesus fala: desçamos ao vitra o mestre, quando Pedro pede para montar as barracas, as tendas. "Não poderíamos aqui demorar-nos?" indaga Simão. "É necessário descer", retruca o mestre. "Busquemos os que não dispõem de forças para subir. Os homens necessitam de nós. A nossa é a glória deles. Para eles sejam nossas alegrias e para nós as suas dores." Eles não acabaram de ter um momento de êxtase, os 3 discípulos vendo Jesus ali, e o Moisés e Elias, não foi um momento de supremo êxtase? Mas Jesus fala: desçamos, para eles sejam nossas alegrias. Então as alegrias que estavam sentindo, que fossem levadas para o vale do sofrimento, junto dos que ainda sofrem. E para nós, as suas dores. Depois da comunhão com os céus, a convivência entre os que se demoram na terra. O paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que, no ergástulo das aflições, anseiam pelo país da liberdade. Desçamos. Os homens, para quem eu venho, nos esperam. Então, é uma grande lição que nos traz muita confiança, porque percebemos que é assim, por tudo que temos visto. Quando o espírito se coloca em condições, o que ele deseja é aliviar as dores. "Enquanto houver uma lágrima na terra, eu não descansarei", disse-nos Jesus. Né? Então, é justamente isso, é a glória que já encontraram, é o êxtase que já vivem tão intensamente, mas descem para nos ajudar nas nossas aflições. E aí tem todo o relato, né, de que Jesus afasta o espírito. E vimos também que é perguntado, né? Ali eles perguntam, por que eles não tinham? Por que eles não tinham? Eu vou pegar aqui, porque o relato dela também é muito interessante, baseado nos fatos reais, né? Que o Evangelho nos trouxe e outras coisas que ela acrescenta, porque evidentemente como espírito, ela tem como mergulhar em toda a situação da forma como foi. Vamos pegar num ponto, porque o texto é longo, muito lindo. Jesus e os discípulos continuam descendo. O dia esplende, os acontecimentos são sóis em suas almas. A plataforma do Tabor fica para trás. A planície imensa se estende embaixo. Lá estão as criaturas sofredoras e ansiosas, os companheiros aguardando. Amedrontados, os discípulos se revezam. "Afasta-te, Satanás!" exclama Judas irado, enquanto o obsesso ulula. "Filho das trevas, semente de Belzebu!" brada Tadeu com a voz rouca e os olhos injetados. "Por quem és? Abandona a tua vítima." E
depois é o Felipe, e eles vão, depois vem o Simão, o Zelote, todos ali tentando, de alguma forma, afastar o espírito desse jovem, né? Aí chegam, né? Chega Jesus e os três, vendo o mestre e os companheiros que chegam à charneca das misérias humanas, correm aflitos e os saúdam. O que é que discutis com eles? Interroga sereno o Senhor. Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e de espuma, e range os dentes, e vai se secando. Eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Se podes, apela o Pai, salva o meu filho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. O rabi se comove, o semblante sereno expressa toda a angústia do seu espírito. Sem qualquer mágoa, fita os companheiros medrosos. Foi o medo que acabou por não permitir que os discípulos conseguissem. E os admoesta com veemência e compaixão. Compreende as fraquezas dos convidados a espargir a semente da boa nova. Então, eles estavam ainda imaturos, né? Ainda amedrontados, ainda inseguros. Como a justificar-se a si mesmo e aos outros, Judas tenta esclarecer. Fizemos tudo quanto nos ensinaste, nada conseguimos. Até quando vos sofrerei e estarei convosco? Jesus fala. A indagação fica no ar sem resposta. A arrogância da fraqueza é mais petulante do que a vaidade da força. O sinal do fracasso no orgulho é como chaga de fogo a requeimar. Espírito mudo e surdo, pálido e fraco, o moço sorriu. Havia gratidão sem palavras. Osculou a mão do rabi e, conduzido pelo pai em êxtase de alegria, seguiram ambos no rumo do lar. E aí temos aquele ensinamento que já vimos, né? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, e já explicamos o que seria o jejum, né? E Jesus busca esse momento para instruir. E ele diz: instruir os companheiros, os seus discípulos, aqueles que o ouviam. Antes de tudo, é necessário compreendamos que os espíritos imundos viveram antes, homens que foram, homens que continuam sendo, enganados como se deixam conduzir no corpo, prosseguem enlouquecidos fora dele. A morte não os transformou. Viajores do tempo são o que fizeram. Ligados mentalmente às reminiscências das ações, demoram-se sofrendo-as emanados aos que amaram, vinculados àqueles que os fizeram sofrer. Exatamente isso que a doutrina nos descortinou, né? Essa continuidade da vida, esse processo de muitos enlouquecidos por ideias de vingança junto daqueles por quem foram prejudicados. Por essa razão, a Boa Nova é um hino de amor e perdão. Amor indistinto e perdão indiscriminado. Diante deles, nossos irmãos na sombra da ignorância, nenhuma força possuem senão a força do amor. Não apenas expulsá-los daquele convívio a que se agregam parasitariamente, mas também socorrê-los, enlaçando-os com amor. Novamente silenciou e envolveu os amigos num olhar de bondade para logo continuar, que é justamente o que a doutrina nos ensina, né? É o encaminhamento do espírito, não o afastamento, é o esclarecimento, é o acolhimento, é ajudá-lo no seu despertar. São nossos irmãos da retaguarda, perdidos na ilusão das carnes, a que teimosamente pretendem continuar ligados. Não se prepararam para a verdade, em razão disso que a mensagem de vida não se reveste das indumentárias fantasiosas tão do agrado geral. É semente de luz para a fecundação no solo do espírito.
Diante, pois, deles, possessos e possessores, só a oração do amor infatigável e o jejum das paixões conseguem mitigar a sede em que se entredevoram, entregando-os aos trabalhadores da obra de nosso Pai, que em toda parte estão cooperando com o amor incessantemente. Se amardes, ao invés de detestardes, se desejardes socorrer e não apenas os expulsardes, tudo fareis, pois que tudo quanto eu faço, podeis fazê-lo e muito mais se o quiserdes. No leve ar da noite, bailavam suaves brisas, espraiando para o futuro a palavra do Rabi, como antevisão gloriosa para os dias porvindouros da humanidade. Então, é a terapêutica do amor, né? Não o afastamento, mas o amor que envolve, o amor que acolhe, o amor que encaminha. Práticas utilizadas pelos espíritos superiores, pelos trabalhadores do bem e práticas também aprendidas por nós, dentro dos trabalhos de uma casa espírita séria, né? Em que nos empenhamos por seguir essas orientações, de alguma forma colaborando na nossa pequenez, mas contribuindo com a nossa pequena parte, né? Colaborando com os espíritos amorosos que dirigem os trabalhos para o esclarecimento, para o acolhimento desses espíritos que ainda se prendem a ideias de vingança, não conseguindo suportar as situações pelas quais passaram e que ainda se sentem presos, e assim se dá um trabalho de desobsessão, e assim se dá a mudança do obsediado, a mudança do obsessor, quando ambos se propõem a acatar, a sentir as bênçãos que vêm do alto e se derramam sobre todos nós tão necessitados. Então são aprendizados, são lições valiosas que devemos guardar em nossos corações e percebermos quantas vezes estamos tão necessitados de elevar o nosso pensamento ao alto com muita confiança, para alcançarmos a sintonia com os espíritos amorosos, com os benfeitores enviados por Deus e Jesus em nosso socorro. Tenhamos uma noite de paz.